Olá pessoal, para você que nos acompanha em mais uma quinta-feira, estamos começando Saúde em Foco. E olha que legal, o programa vai ao ar na quinta-feira aqui na TV Araucária. Na sexta-feira, no site G Mais Notícias, o programa Saúde em Foco também estará disponível. Também no nosso canal no YouTube e também no Facebook, na página do programa Saúde em Foco. Hoje, vamos conversar sobre doença renal. Dia 10 de março foi o Dia Mundial do Rim. A campanha desse ano é A Prevenção da Doença Renal Começa na Infância. Quem vai conversar com a gente hoje sobre doenças renais e nefrologia é o Dr. Orlando, ele é nefrologista, e ele vai trazer um pouquinho de informação sobre essa doença que atinge mais de 10% da população mundial. Não tem idade nem raça para ela atingir. Veja bem, você aprende hoje a cuidar dos seus rins. Eu vou para um intervalinho rápido, já já eu volto para entrevistar o Dr. Orlando. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. E para conversar com a gente um pouquinho sobre doença renal, sobre rim, sobre nefrologia, eu estou aqui com o Dr. Orlando, aproveitando que nós estamos no mês do rim, dia 10 de março foi o dia do rim. Dr. Orlando é nefrologista. Doutor, muito obrigado pela tua presença, pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Na verdade, eu que agradeço. Boa noite aos assinantes da TV Araucária. E eu que agradeço você pela oportunidade, Manuel. Ok. Doutor, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, já que o senhor é nefrologista, quais são as áreas de atuação da nefrologia? Pois não. Bom, a nefrologia é uma especialidade clínica que se atém às doenças clínicas do rim, como as nefrites, hipertensão, distúrbios minerais como pedras no rim e etc. Eu comentei na abertura do programa sobre a importância do rim. Pensando na importância desse órgão no nosso corpo, o que é a doença renal crônica? Bom, o rim, fazendo uma analogia aqui da função do rim, o rim é como se fosse um filtro do organismo. Ele é responsável pela filtração do sangue e limpar o organismo das impurezas que vai se acumulando com o metabolismo. A insuficiência renal crônica é quando essa função vai decaindo, vai perdendo função, né? Tem vários graus de perda de função, que é o estadiamento da função renal, e para cada grau nós temos uma abordagem de tratamento. No último estágio da doença, nós classificamos aí como falência renal, quando o rim já não tem mais capacidade de manter essa limpeza do sangue e manter outras funções que ele é responsável no organismo, como até o estímulo para a produção de sangue, o controle do volume, o controle dos líquidos no organismo. Essas funções vão decaindo com a progressão da doença até a sua falência, às vezes, completa. E quais os fatores de risco para essa doença? Boa pergunta. Nesse mês, né, no dia 10 foi o Dia Mundial do Rim, é uma campanha mundial, né, que tem várias ações, e nessa campanha a principal dica ou função da campanha é a prevenção. Então a pessoa, para saber se tem algum risco renal, ela deve se perguntar se ela tem pressão alta, se ela tem doença cardiovascular, pessoas acima de 50 anos, pessoas
que tem história familiar de doença renal na família, diabetes, né? Mas principalmente as maiores causas para falência renal são hipertensão arterial e diabetes, né? Mas em termos de prevenção, cuidar do peso, ingerir água, né? Consultar o médico regularmente, né? São maneiras ótimas para a prevenção da doença renal. E os tipos de tratamento? Os tratamentos variam mais ou menos de acordo com o grau de falência renal. Nesses estágios iniciais, foca-se bastante então, no controle da pressão, no controle do diabetes, né? À medida que você vai perdendo função, quando o rim já não tem mais capacidade, que a porcentagem de perda é tão grande que aí você usa a mão das terapias, famosas terapias renais substitutivas. O que seria isso? Seriam maneiras de você substituir a função daquele rim que já não tem mais condições de exercer sua função. Principalmente, então, a hemodiálise, que é a mais conhecida, a diálise peritoneal e o transplante renal. Esses são os 3 tipos de tratamento que existem para substituição do rim. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de tratamento? Vamos. Então, a hemodiálise. A hemodiálise utiliza-se uma máquina, como se fosse um rim artificial, para fazer a função, fazer o papel do rim. Nessa máquina você usa alguns equipamentos, né? Entre eles um filtro, e o sangue sai do paciente, passa por esse filtro. Nesse filtro corre uma solução no sentido contrário ao sangue, onde vai haver as trocas. Por exemplo, você está com algumas substâncias muito elevadas no sangue, tipo o potássio está muito alto, a ureia está muito alta, a creatinina está muito alta no sangue, ele vai passar por esse líquido, então vai filtrar, vai limpar esse sangue, e esse sangue retorna já após o filtro para o paciente. Isso é feito de uma maneira contínua, né? O paciente renal crônico que precisa desse tratamento, da hemodiálise, ele deve comparecer à clínica 3 vezes por semana. E a média de duração de uma sessão de hemodiálise são 4 horas. Né? Outra modalidade paralela à hemodiálise é a diálise peritoneal, que também é uma filtração. Na diálise peritoneal é usado mão do próprio peritônio. Dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, existe uma membrana que é bem vascularizada, ou seja, ela possui bastante vasos, bastante veias, né? E ela vai fazer então o papel daquele filtro artificial. Para que isso aconteça, é colocado um catéter dentro da cavidade abdominal, é infundido um líquido, né? Esse líquido fica dentro da cavidade, e aquelas substâncias que, como mencionei antes, estão elevadas no sangue, vão passar para esse líquido, né? Então esse líquido não pode ficar muito tempo dentro da cavidade, ele fica em média 6 horas e é drenado. Você infunde o líquido, fica 6 horas, drena esse líquido e infunde daí um líquido novo. Né? Esse tratamento da diálise peritoneal contínua, ela é feito daí todo dia, ao invés de 3 vezes por semana, como na hemodiálise, esse é todo dia, 4 vezes por semana. Uma outra modalidade de diálise peritoneal é uma máquina que a gente chama de cicladora. Essa máquina cicladora, em vez de você fazer as trocas manuais, a máquina faz a troca para você. Aí é usado bolsas maiores, e geralmente o paciente faz à noite. Faz essa troca à noite. Então a máquina que infunde o líquido, drena. Infunde, espera um tempo, drena. Então ela faz vários ciclos durante a noite para compensar aquelas trocas mais demoradas da manual. E recomenda-se que nesses casos de cicladora, que se faça uma troca manual durante o dia para não ficar muito tempo sem fazer trocas. Né? E a outra modalidade de terapia renal substitutiva, que todo mundo às vezes confunde que como o transplante fosse uma cura, mas é encarado como um tratamento. Porque para nós, você sabe bem disso, Manuel, a cura é quando você não precisa mais continuar ficar tomando uma medicação. Sim. No transplante, que dá uma maior qualidade de vida, mas mesmo assim uma terapia renal substitutiva, que você é trocado o rim, ou
de algum familiar, ou até às vezes até amigo, ou de um cadáver, né? E você passa a tomar medicações o resto da vida para que não haja rejeição a esse rim, que não é o próprio da pessoa. Então, para evitar que o próprio organismo ataque, reaja a esse rim, é feita essas medicações para evitar a rejeição. Vou te fazer uma provocação técnica. Qual dos 3 tratamentos é o melhor? O melhor, sem dúvida, é o transplante. Até em termos de sobrevida, os 3 mais ou menos se equivalem. Mas, em termos de qualidade de vida, o transplante é o melhor deles. Acontece que nem todos os pacientes podem submeter-se a um transplante. É uma cirurgia grande que tem risco. A população mundial está envelhecendo e a população dialítica, a população que faz diálise, também está envelhecendo. Então, existem muitos pacientes que têm um grau de risco cirúrgico por problemas cardiovasculares, principalmente, ou pulmonares, neurológicos, que têm um risco cirúrgico muito grande e, às vezes, não podem ser submetidos a uma cirurgia desse porte, porque o risco vai ser maior que o benefício. Então, muitos pacientes não têm essa possibilidade, mas conseguem ter uma qualidade de vida não tão boa como o transplante, mas uma qualidade de vida boa e uma sobrevida quase igual do transplante. É legal a gente pensar que ter um pouco mais de vida é benéfico para o paciente, né? E a gente sabe que se o rim não está funcionando, o corpo vai aumentar as toxinas e o paciente vai evoluir a óbito. Então, ter o tratamento é importantíssimo. A grande vantagem da nefrologia, né, no momento é esse. Por exemplo, se você tem uma insuficiência cardíaca grau avançado, cujas medicações já não estão fazendo efeito, você precisaria de um transplante cardíaco. Vez ou outra aparece na televisão, caso de necessidade de transplante, por que não dá medicação? Porque a medicação já não tem mais efeito. Naquele caso, é a indicação de um transplante. Né? Então, mesma coisa com o fígado. Se o fígado está insuficiente, não está desempenhando suas funções, você muitas vezes precisa de um transplante de fígado. O doente renal tem essa vantagem. Ele, mesmo que o rim falhe completamente, ele tem outras opções de tratamento. Ele não vai morrer por falta de um transplante. Já um paciente com problema cardíaco grave, um paciente com problema de fígado, um problema hepático grave, se ele não fizer o transplante, infelizmente, não tem uma terapia que substitua. Para a doença renal, felizmente, tem. Eu acho que vale a gente voltar lá pensando em saúde pública, né? Uhum. Porque, pelo que o doutor está falando aqui, as doenças de base são as principais causadoras da doença renal. Sim. Então, pensar em prevenção lá na saúde pública, prevenir o diabetes, prevenir a hipertensão, acredito eu que seja um dos principais Você foi focos, no foco da questão. A melhor terapêutica é a prevenção. Por isso que esse ano, no dia 10, o foco da campanha foi a prevenção. O título é: a prevenção começa na infância. Lá na infância. Porque o que vem acontecendo nesses últimos tempos? Os adolescentes, as crianças estão se tornando obesas, né? Então, a campanha visava isso, alertar sobre esse ganho de peso, né? Sobre a falta de exercício, porque parece que é uma coisa inocente na infância. Que bonitinho, gordinho. Não é. É perigoso porque isso vai trazer repercussão lá para frente. A pessoa obesa tem mais predisposição para o diabetes, mais predisposição para a hipertensão e, como eu falei no início, quais são as principais causas de doença cardíaca? Hipertensão e diabetes. Né? Então, começando lá de pequeno que você vai se prevenir, vai ter uma vida mais saudável quando adulto e idoso, né? Porque nossa expectativa está aumentando bastante. Doutor, antes da gente tentar falar sobre mais uma provocação que eu tenho para te fazer, eu queria te perguntar se tem como especificar sintomas para a doença renal. Tem. A doença renal crônica é uma doença que ela evolui muito lentamente, né? Evolui insidiosamente. Então, os sintomas eles vão se manifestando aos poucos, mas sintomas de fraqueza, cansaço fácil, porque o rim, com certa perda de função, ele começa a levar a anemia, né? Em estágio mais avançado, o paciente começa, às vezes, a ter falta de ar, a pressão fica, às vezes, mais difícil de controlar, dor de cabeça.
em estágios mais avançados ainda, ele começa a ter náusea, vômito, falta de apetite, não se alimenta, emagrece. Alguns tipos de doenças provocam inchaço. Então, esses são basicamente os sintomas da doença renal. Mas alerto de novo, Emanuel, não dá para esperar chegar nesse ponto. Tem que fazer a prevenção, tem que consultar o médico. Se você está acima do peso, procure uma nutricionista para te ajudar. Se está uma vulnerabilidade social, procure de uma assistente social. Faça exercício, procure um educador físico, um fisioterapeuta. Controle sua pressão. Se às vezes está com dúvida, peça lá no farmacêutico, lá, me oriente aqui, eu estou com dúvida, esqueci o que o médico falou. Fazer o tratamento, se importar com o tratamento. O paciente tem que ter essa consciência também. Nós da saúde fazemos a nossa parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. E se prevenir, se precaver para depois não ter complicações maiores. Com certeza. Fica a dica para você, tanto profissional de saúde, pensando na prevenção, e para você que é paciente. Cuide do seu corpo. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais. Doutor, eu vou te dizer a palavra e você me dá o seu parecer enquanto nefrologista. Qual é o valor da água para o paciente? A água tem um valor muito importante. Ainda bem que eu não ia falar da água, ainda bem que eu não falei para a pessoa a tua pergunta. O rim, então, é um grande filtro. Para esse filtro funcionar, ele precisa receber água. Então, a pessoa tem que estar hidratada. O pessoal que faz academia, sua bastante, né, tem bastante desgaste. O pessoal que trabalha ao ar livre, toma muito sol, muito cansaço. Então, a reposição de água é fundamental, essencial para que o rim funcione. Porque o organismo com pouca água, o rim vai começar a ter problemas de funcionamento. Então, a água é boa para prevenção, para hidratação, é fundamental. Mais uma palavra. A gente já falou, vamos voltar no começo da entrevista. Sal. Sal é um grande vilão do mundo moderno, né? Todo mundo gosta, principalmente na nossa região, que é de churrasco, né? Mas o excesso de proteína, excesso de sal, para o rim não é bom. Para nós não é bom, né? O sal faz com que piore o controle da pressão, né? Essa pressão alta sobrecarrega o funcionamento dos rins e a médio e longo prazo vão acarretar. Então, sal de menos, água a mais, né? Desde que o paciente uma diferenciação que eu quero fazer porque a água é para prevenir doença renal. Uma vez a doença renal estabelecida, aquela regra, tomar 1,5 litro, tomar 2 litros, já não vale mais. Quando o paciente já está com a doença estabelecida, uma das funções do rim é eliminar a água. Se o paciente já está com uma insuficiência renal e ele ingerir muita água, essa água vai fazer mal, né? Então, a água, ingerir bastante água é para prevenção da doença. Uma vez o paciente já com a doença estabelecida, tem que ter um critério, aí tem regras para essa ingestão de água. Um paciente renal crônico não pode, às vezes o vizinho fala, mas está com problema de rim, tem que tomar água. Mas se ele já está com problema, é melhor não tomar. Vai consultar o médico para ver o quanto que ele pode beber, se ele pode beber. Porque a água, como você mencionou, é mais para prevenção. Depois que a doença é estabelecida, ela pode se tornar inimiga. Açúcar. Açúcar o sal e o açúcar, né? O açúcar, o açúcar e as calorias, né? A gordura são o grande inimigo para ganho de peso, um possível desenvolvimento de diabetes, e para quem já é diabético vai se tornar esse controle diabético mais difícil. E esse diabetes mal controlado vai lesar vasos, né? Vai lesar coração, vai lesar rim, vai lesar olho, sistema nervoso central. Então, vale a dica. Pacientes que têm diabetes, pacientes que têm intolerância, pacientes que estão com sobrepeso ou obeso, cuidado com sal, cuidado com açúcar. Mais duas e eu paro de provocar. Cálculo renal. Cálculo renal. Cálculo renal, nesse caso, então, como de prevenção, e para quem tem cálculo com função renal normal, mas com cálculo ou pedra, a água é fundamental. E diminuir proteína. Então, o churrasco é o grande inimigo para quem tem pedra, porque o churrasco, carne, bastante proteína e bastante sal. Né?
Então, o cálculo, para você prevenir, aí você, às vezes, tem que aumentar a tua ingesta além do recomendado para uma pessoa que não tenha cálculo. Alguns estudiosos recomendam que você, porque qual que é a recomendação básica? Não, tomar 2 litros de água. Né? Para pessoas que têm cálculo, alguns estudiosos recomendam que você deve urinar 2 litros por dia. Urinar 2 litros por dia. Para você urinar 2 litros por dia, você tem que tomar 3 litros, 4, dependendo da temperatura. Mais água. Mais água. Tem que tomar mais do que 2 litros. Para urinar 2, tem que tomar mais que 2. Infecção urinária. Infecção urinária também é uma das áreas de atuação da nefrologia, como as outras especialidades também. Né? É a mais comum na mulher, né? Pela questão anatômica. Né? Na criança é problemática porque infecções na criança podem, a longo prazo, ir se repetindo. E quando uma criança tem infecção urinária, geralmente está associada a alguma malformação anatômica. E essa malformação anatômica pode perpetuar ou fazer com que essa infecção se repita várias vezes, e essa repetição de infecção, além de tornar-se infecções mais resistentes à bactéria, geralmente se tornam mais graves, e quando ela é uma infecção alta, ou seja, nós consideramos infecção urinária baixa, aquela que se restringe à bexiga. Quando ela sobe no trato urinário e atinge o rim, a pele, o renal, o rim, ela pode começar a fazer cicatrizes, né? E essas cicatrizes, aí temos perda de função aos pouquinhos vai perdendo um glomerulo ali, um nefrão ali e tal, e a longo prazo pode... É também um fator de risco. Fator de risco também. Vale enfatizar para todos os nossos telespectadores, já que a gente tocou no assunto infecção urinária, a importância da higiene genital, né? E além da higiene, outra coisa que previne a infecção também é a água, né? Você urina bastante, você está limpando o teu trato urinário ali, a tua chance de infecção, sem dúvida, cai também. Legal. Doutor, o senhor tem uma clínica aqui em Guarapuava, né? Sim. É uma clínica de hemodiálise, né? A gente atende pacientes de Guarapuava e da região. Até queria mandar um abraço para o pessoal da clínica que está nos vendo. E um agradecimento especial, se me permite, como o dia 10 foi a campanha do rim, algumas das nossas colegas de trabalho saíram a campo, né, encabeçando essa campanha da prevenção renal na infância, e foram para escolas, foram para academias de dança, mostrando filme, dando palestras, já para conscientizar a molecada, a criançada da importância. Então, eu queria deixar um beijo para a Josiane, para a Thaisa e para a Aline. Obrigado. Isso aí, um parabéns para o pessoal que teve essa iniciativa, sim, né? Parabéns para todos. Para a gente concluir a nossa entrevista, tenho 2 pedidos. Sim. 2 dicas do nefrologista. Primeiro, para nós profissionais de saúde. Parte do nosso público é profissional de saúde, quem nos assiste. E os demais da comunidade. Então, a primeira dica para os profissionais de saúde. E a segunda dica para a população em geral. Dica do nefrologista, para os profissionais de saúde. Para os profissionais de saúde, na verdade, é que conversem entre si. Não esqueçam, o profissional de saúde o ditado do casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Você sabe bem, né, Manuel? Então, não se descuide, converse com seus colegas, né? Mas não só converse com o corredor. Se cuidem, né? Façam exames, façam a prevenção, porque às vezes a gente alerta, mas a gente acaba não fazendo. Então, procurem seus colegas, façam prevenção para não ter surpresas desagradáveis no futuro. Vou aproveitar a brecha que o doutor deu, só falando de exames. Quais os exames que a gente pode... Importantíssima essa tua lembrança. Então, para a gente monitorar o rim, né, 2 exames simples, baratíssimos, qualquer laboratório faz. A creatinina, um exame que é feito no sangue, a creatinina sérica, e o parcial de urina. Com esses 2 exames, para você ter uma ideia geral assim, de como está seu rim, né, é muito importante. Então, até um alerta para os colegas que trabalham e que pedem exames, lembrada do parcial de urina e da creatinina, porque o hemograma, a glicemia já estão bem fixados, né? E aqui em Guarapuava isso não é o problema, porque o pessoal está bem orientado, sempre tem bastante conhecimento, então sempre pedem.
mas fica o alerta. Lembrar da creatinina e do parcial de urina. Legal. E a dica para a comunidade em geral, a dica do nefrologista? A dica é basicamente a mesma, né? Mas lembrar, como o Emanuel falou aqui, cuidar do açúcar, cuidar do peso, tratar bem a sua hipertensão, não espaçar muito suas consultas para que essas pessoas que têm esse risco de sobrepeso, diabetes, hipertensão, pessoas com doença renal na família, que não espace muito, mantenha contato com o seu médico. Não precisa ser um nefrologista. O médico do posto está capacitado, habilitado para fazer isso aí de uma maneira muito bem feita. Bom, antes de eu agradecer, eu vou resumir a dica do doutor. Cuide dos seus rins. É isso? É isso. Que legal. Doutor, foi muito boa a sua fala, foi muito legal poder conversar, principalmente nesse mês, que é o mês do rim, mas que todos os meses sejam um mês de prevenção. Né? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao pessoal que nos assistiu. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Saúde em Foco. Eu queria agradecer você que nos assistiu pela primeira vez e eu te espero semana que vem, às 22 horas, aqui na TV Araucária. Na sexta-feira, no site G+ Notícias, o programa também estará disponível. E acompanhe a gente também lá no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook, programa Saúde em Foco. Eu quero o teu questionamento, eu quero o teu pedido de abraço, tua sugestão de tema. Manda lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Eu tenho aqui alguns abraços. O pessoal lá de Curitiba, da PUC, que fez a especialização em estomaterapia comigo, me cobrou uns abraços aqui, ó. O Alex, lá de São Paulo, a Fernanda, lá de Blumenau, a Cida, de Pomerode, a Simone, do Rio Grande do Sul, a Karina e a Terezinha também são lá de Santa Catarina, e a Veni Angeli. Queria mandar um abração para as professoras da estomaterapia que contribuíram para a minha formação, professora Daniele, professora Rita, professora Carol, professora Ana Paula e a professora Kathleen. Pessoal, semana que vem eu espero vocês.